Graças a Deus, louvamos o Senhor pela última oração pelo caráter. Agradecemos a Deus que nós tivemos o privilégio de ouvir a sua vontade, orarmos exatamente pelo que Ele desejou. Então, meus amados irmãos, o que eu espero como pessoa é que tudo aquilo que nós pregamos, é que tudo aquilo que nós falamos pelo Senhor tenha cravado no seu coração, tenha manifestado na sua vida o desejo de uma mudança radical, possa ter causado na sua vida um desejo tremendo de servir a Deus com o caráter de Deus. Que a sua vida possa ter alcançado esta maturidade, que você possa ter alcançado essa verdade e colocado como absoluta e soberana na sua vida. Sem o caráter de Deus, nós, ainda que possamos viver os milagres como aprendemos, eles não nos convertem. Nós aprendemos isso em João 12. Ele não nos converte. Ele não nos levará à salvação. Então, você tenha tido tempo para refletir durante todo esse tempo e que você possa daqui para frente colher os frutos dessa decisão. Eu quero ser fiel a Deus, baseado não na religião, baseado não na referência do meu próprio ser, mas avaliando a mim mesmo por causa da presença do Espírito Santo. E quero pedir a vocês que precisam de uma vida com Deus, adquira o livro do Espírito Santo pelo nosso site. O livro grosso, o livro de A a Z, de 600 e poucas páginas. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Porque Ele é que vai trazer esse caráter, Ele é que vai te dar autoestima, Ele que vai te fazer orar com propósito, Ele que te dará direcionamento, Ele é que te fará perfeito, que te ajudará a ser santo, Ele é que te fará vencedor, Ele é que te limpará de todas os fracassos que te traz amargura, que te traz angústia. É Ele que te fará perdoar o próximo. É Ele. Então eu quero ler para vocês o texto e fazer esta oração. Eu quero dar o exemplo do caráter de Deus. Não poderia ser diferente terminar com Jesus. Não poderia ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós agradecidos estamos por tudo aquilo que Ele nos revelou. Mas há mais uma revelação, a de hoje, sobre o caráter, que diz assim, João, no capítulo de número 12, verso de número 27, e disse Jesus: agora o meu coração está angustiado. E que direi ao Pai? Direi, Pai, salva-me desta hora? Não, porque foi para esta hora, foi precisamente para esta hora que eu vim. Então imagina que Jesus está trazendo tantas revelações desse único versículo. Eu não vim a este mundo para operar milagres. A razão que eu vim a este mundo foi para ir à cruz e morrer e derramar sangue para a remissão do pecado daqueles que reconhecem
que precisam se render, que precisam consertar a sua vida, que precisam do perdão do Pai, que precisam do meu sacrifício na cruz para subir aos céus. Então eu vim, foi para esta hora, eu vim para a cruz. Tudo aquilo que fora feito, a minha profissão de carpinteiro, que ajudei José, que ajudei a criar os meus irmãos, porque ele era o primogênito, tudo que eu vim fazer a esta terra, nada que eu tenha feito representa a única e exclusiva, maior ato que eu vou fazer: ir à cruz. Os milagres pode até esquecer, os milagres não me coroará, os milagres não me fará honrar ao Deus, ao meu Pai, os milagres não me faz credenciado para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e vencer o diabo, porque o diabo também faz milagres. Então o que me trouxe a esse mundo é ir à cruz. E para ir à cruz, ele tinha que vencer algumas etapas. A humildade, a simplicidade, a obediência. Filipenses 2, você sabe, 6 adiante, ele foi obediente, e obediente até a morte da cruz. Teve que ser muito humilde, ser simples, abdicar de várias coisas que ele poderia, como homem, ter escolhido para ele. Mateus 26, verso 39, ele disse: Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas se não for essa a tua vontade, seja feita a tua. Então ele teve que vencer algumas etapas. Não pôde amar Maria, os seus irmãos, como qualquer outro filho, porque todos deveriam ser iguais, e a família dele está revelada em Marcos, era aquela que faz a vontade do Pai. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Está escrito pelo apóstolo Pedro. Mas isso que está escrito, Jesus já disse, porque ele é a palavra, o verbo vivo. João capítulo 1, verso de 1 adiante. Levítico 19, 2 diz que eu sou Deus que vos santifico, sede santos. Salmo 32, verso 6 disse: o que é santo orará ao Senhor e o achará antes do mal. Vou repetir para você. Salmo 32, 6. Aquele que é santo orará ao Senhor e o achará a tempo antes do mal. Por isso que muita gente só lembra de orar melhor depois da desgraça, depois do tal chamado leite derramado, de tudo está em tribulação, de tudo está de mal a pior, porque não são santos, e por não ser santos, embora oram, as suas orações não têm efeito, as suas orações não encontram apoio de Deus, e não há mudança, não há transformação. Então ele disse: aquele que é santo, ele vai orar a mim, e há tempo de achar-me antes do mal. João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. E se ele disse que eu e o Pai somos um, então ele deveria ser o primeiro a cumprir, e foi realmente o que cumpriu, Mateus 5,48, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então Jesus foi santo, foi perfeito, meu Deus e meu Pai. 1 Pedro capítulo 2, verso 22 diz que ele nunca cometeu pecado. Esse é o caráter de Jesus. O caráter de Jesus é o que ele pediu em nós. Porque eu termino a oração pedindo o caráter de Deus sobre a nossa vida. Nós só podemos ter o caráter de Deus sobre a nossa vida como referência a Jesus, porque ele nos mostrou o que é caráter. Não é olhando para pastor, não é olhando para ninguém, olhando para Jesus, porque ele nos mostrou, sem sombra de dúvida, o que é o caráter do Pai. Se humilhou, repito, obediente até a morte, se fez um só com o Pai,
nunca cometeu pecado. E por isso que quando nós cometemos um erro, 1 João 2,1, e arrependemos de fato, Ele é misericordioso para interceder diante de Deus a nosso favor. É esse caráter que você tem? Ou é esse caráter que você quer buscar definitivamente? Se tu tomar posse, você começar a jejuar durante a semana, durante os meses, dizer: Deus, 2020, daqui para frente, só terá uma coisa que eu te pedirei: o teu caráter. Assim que Jesus venceu o mundo, você vencerá o mundo. Em João 16:33. Você vencerá. Então vamos falar com Deus. Aqui estão os pedidos de oração. Aqui está. Não há nada que está aqui que Deus não saiba. Não há nada que está aqui que Deus não tenha consciência. E se não chegou à tua vida, só existe dois caminhos. Ou o tempo não chegou, e Deus está provando ainda mais a tua fé, para você merecer o que está pedindo. Ou você ainda não tem o caráter de Deus, ou não está lutando para ter. Por isso, o que aqui está escrito jamais chegará. Senhor meu Deus e nosso Pai, me ajoelho aqui diante do Senhor, junto a todos que oram conosco nesta hora, e agradecido ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade de poder, meu Deus, estar aqui de joelhos e clamando por todos nós o caráter do Senhor. Ser santo, ser justo, jamais voltar à avareza, ser mesquinho, mentiroso. Meu Deus, eu preciso vencer as minhas inqualificações, as minhas deficiências, assim como os meus irmãos e irmãs que oram comigo e reconhecem que podemos ser melhor, que podemos melhorar. Ó meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço mais uma vez pela tua bondade, por ter aceito esta oração. Ora, propósito lindo, o caráter do Senhor. Vamos entrar na autoestima, mas sabemos que nós só podemos crer em nós mesmos e vencer sem nenhuma oscilação ou sombra de dúvidas se esse caráter do Senhor estiver em nós, porque Ele nos dará força para vencer o mal. Meu Deus e meu Pai, eu suplico pela vida de todos esses irmãos e irmãs junto à minha vida, que as pessoas nunca mais, em seus respectivos ministérios e igrejas, soneguem dízimo e ofertas. Nunca mais sonegue o amor ao próximo. Nunca mais sonegue o tempo de ler a Bíblia. Nunca mais sonegue o tempo de jejuar e consagrar pela vida de santidade e pela vida do próximo, não apenas pelos parentes que moram debaixo do mesmo teto, mãe, pai, vovó, tia, pai. Pai, que as pessoas tenham aprendido, porque com o caráter do Senhor saberão exatamente como devem orar, saberão exatamente como devem se comportar dentro e fora dos templos, e acima de tudo se tornar igrejas. Igrejas, meu Deus, aonde tu habita, porque tu não habita em pedras e tijolos. Quando os discípulos quiseram lisonjear e mostrar a beleza do grande templo de Salomão, tu disseste: não ficará pedra sobre pedra. E nem olhou para trás. O Senhor jamais contemplou o templo de Salomão. O Senhor permitiu que eles tivessem um templo no Primeiro Testamento, para que eles pudessem se unirem mais. E ao invés de ficar construindo postes ídolos e adorarem a tantos deuses, o Senhor então permitiu que construísse o templo, mas o templo nunca foi necessário na terra. Porque senão, quando Adão começou, a vida dele e Eva já tinha uma igrejinha esperando ele para os teus filhos. Tanto é que não tinha sacerdote, não tinha profeta, não tinha juiz. Durante muitos séculos e décadas
da criação do mundo. O Senhor julga o povo na geração de Noé por causa do pecado, independente que tivesse pastor para pregar para eles o erro, independente que tivesse profeta para apontar o erro, independente que tivesse mestre para ensinar a palavra, evangelista para pregar pelas esquinas, o Senhor cobrou, porque todos nascemos com discernimento do bem e do mal, do profano e do santo. É porque o diabo, nós damos lugar, ele entra e ele então cega as pessoas, como está em 2 Coríntios 4:4. O demônio deste século, o rei desse século, o diabo desse século, cegou o entendimento das pessoas. Mas não cegou o entendimento acadêmico, senão não tínhamos tantas pessoas acadêmicas, letradas, doutores, mestrados. Então, meu Deus, eu quero pedir para todas essas pessoas que reconheçam daqui para frente a obrigação que elas têm de serem fiéis a Deus, parar de apontar erro em pastor, em igreja, para não serem fiéis. Pararem de ser mesquinhos, dando esmolas. Dar esmola, a oração é uma esmola, a leitura da Bíblia é uma esmola, o amor ao próximo é uma esmola, a oferta é uma esmola, o dízimo é uma esmola, a fé é uma esmola, o caráter é uma esmola. O desejo de aperfeiçoamento é quase que inexistente. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estendo as minhas mãos para essas pessoas que posteriormente estarão ouvindo esta oração. Que haja, meu Deus, a prioridade, caráter, porque o caráter do Senhor manifesta a tua presença. E manifesta a tua presença, todas as demais coisas virão por naturalidade, por causa da tua extrema bondade e amor. Faça com que elas entendam, porque caráter é aquilo que Jesus disse em João 15:7. As minhas palavras devem permanecer em vós, e vós deve permanecer em mim, disse o Senhor. Isso é caráter. Então, o Pai será glorificado porque vós dareis muitos frutos. E qual os frutos que muitos de nós temos dado? É pacote de dízimo e oferta, isso não é fruto. Isso pode ser um dos frutos. É os bens que conquistamos, o trabalho, a profissão, a vocação, a aptidão, a excelência no que fazemos? Não, isso não é fruto. Isso é obrigação de explorar o potencial que dá dentro de nós. Fruto é santidade, justiça, amor, humildade, entrega, renúncia, fé, entrega total, te servir como amigo, como obreiro no caso de mulheres. Isso é fruto. Perdoar, não carregar angústia, não ser avarento, não brigar por porcaria. Porque o Senhor ensinou. E hoje o mundo briga e às vezes temos que intermediar brigas por pedaços de tijolos que vão um dia ruir. Porque a tua volta é iminente. E é pertinente esta campanha do caráter. Porque o Senhor está voltando e muita gente vai duvidar e já duvida. E vai ficar tudo que brigaram para trás. O ódio, o rancor, a angústia não terá valido de nada. E só vão perceber após morrer. E alcançar o inferno. Se não perdoarmos aos outros, não tiver esse fruto. O fruto, o desprendimento de lata velha, de tijolo, de pedra. Em o nome do Senhor Jesus. Ajuda, meu Deus e meu Pai, a todas as pessoas que me ouvem agora. Porque orações como essa e propósito como esse, talvez vai levar anos ou nunca mais eu terei o privilégio de fazer isso. Que fique selado nessas vidas. Porque quem tem o caráter é diferente de dentro para fora. É confiável.
confia no Senhor, respeita os profetas. As pessoas não respeitam mais profetas, porque elas misturaram, elas não sabem distinguir entre pastor e pastor. Elas não sabem distinguir quem é quem, porque julgam pelas vestes, pelo tamanho da igreja, pela organização da igreja, pela riqueza do pastor, pela a bom oratório, o bom linguajar. Não discerne mais. Menospreza o pobre e valoriza o rico, que é pobre só porque tem bens materiais. Desmerecem mensagens como essa que eu já cansei de ouvir gente dizer, que a internet não é a mesma coisa de igreja. Então, na igreja, elas só vão ver o Senhor através de um pastor, porque elas não podem ver o Senhor. Qual a diferença de um culto na internet e de um culto num templo de pedra? Qual a diferença? A diferença é as comodidades que podemos ter, que nos ajuda, é verdade, mas elas não podem definir a espiritualidade da mensagem e nem a presença do Senhor, porque o Senhor nunca vem corporalmente, com corpo, alma e espírito. O Senhor não vem com corpo de carne como o nosso, com ossos como o nosso, presente a uma oração dessa. Nem uma igreja, por mais bela que seja, ouvirão a voz do pastor como está ouvindo a minha. E se a voz do pastor num templo tem unção, a minha também pode ter, independente que seja via internet. Quantas pessoas falam besteiras? Quantas pessoas falam asneiras? Porque elas estão sempre dependendo de terceiros para ser alguém. Porque Judas teve alguém como o Senhor e não se tornou o que precisava. Mas Adão não tinha ninguém, mas conseguiu por muito tempo viver uma vida com o Senhor, sem precisar de alguém. Porque não foi ele, foi o Senhor que viu que não era bom que o homem estivesse só. Não foi ele que pediu mulher, foi o Senhor que o deu. Não existia imagem do Senhor para tirar retrato ou para ver, ou para se desenhar. O Senhor nunca colocou Maria, Fátima e etc. para serem santos e intermediadores entre o Senhor e nós. Nunca. Isso é invenção do homem. O vazio é tão grande. O homem está tão acostumado a depender de coisas que por isso valorizam denominações, por isso valorizam templos de pedra, por isso valorizam demais estátuas de imagens, valorizam velas acesas, valorizam anjos, porque a sua presença espiritual é ineficiente, é insuficiente para que as pessoas creiam no Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, que esta oração de caráter, essa oração, meu Deus, que traz um novo conceito para todos nós, que traz, meu Deus, uma nova oportunidade para todos nós. Ela venha, meu Deus, venha trazer para a nossa vida, meu Deus, um novo norte da vida, um novo rumo para a vida, a começar pela minha vida. Em o nome do Senhor Jesus, toque em famílias, toque nas moças, nos rapazes, nas jovens, nos adolescentes, nas crianças, nas mães, nos pais, nas viúvas, dos viúvos, nos divorciados, nas divorciadas, nos amaziados e amaziadas, e os transforme todos naquilo que precisam se tornar. Para que aquilo que nós pregamos hoje, sede santos como santo foi o Senhor e pediu isso, em 1 Pedro 15:15. Que nós possamos crer que o Senhor realmente, como diz em 1 Pedro capítulo 2, que o Senhor nunca cometeu pecados. Nunca cometeu pecados. O Senhor obedeceu. E para dizer que o Senhor e o Pai era um, é porque o Senhor sabia que era perfeito como o Pai era perfeito e morava no céu. E nós queremos dizer, o mundo quer dizer que ninguém é perfeito. Quem é perfeito? E por causa desses jargões, dessas frases de efeito, as pessoas vão se acomodando na desgraça que vivem, no mau caretismo que vivem, na vida medíocre cristã que vive, na vida religiosa que vivem. E por quanto viver, Pai,
Não importa onde seja, pregarei a verdade. Doa quem doer, principalmente em mim. Pessoas miseráveis, vivemos uma geração de miseráveis. Mas eu creio que há de mudar, as pessoas de caráter hão de mudar com esta campanha e com esta oração. Ainda que alguém tenha ouvido esta oração pela primeira vez, a campanha da oração, da busca do caráter, os últimos, os derradeiros também serão primeiros. Mas uma coisa eu peço para mim, e cabe a cada um escolher também: me livre de todas as pessoas que falam palavrões, que falam imoralidades, de todas as pessoas que se corrompem, que são avarentas, que são mesquinhas, que são hipócritas, demagogos. Me livre de todas as pessoas falsas. Me livre de todas as pessoas que querem regozijar-se mais na carne do que no espírito. Livre a minha vida a partir dessa busca do caráter. Porque nessa busca do caráter eu quero e preciso ser mais crente. E essa mudança não será só eu que verei em mim. Evidentemente o Senhor, a Santíssima Trindade, o Senhor, o Filho e o Espírito Santo. Mas as pessoas que convivem comigo possam ver no Pablo um homem ainda melhor. Ou um homem que começa a ser melhor. Eu quero que as pessoas vejam mudança em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim uma luz diferente. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por toda esta oportunidade. Não há nada que pague, que recompense ao Senhor por ter nos indicado e dirigido pelo Teu Espírito esta oração. Porque a Bíblia diz em João 16:13, Ele guiaria a nossa vida. E Ele tem guiado as orações. É o Espírito Santo guiando, é o Espírito Santo ensinando, é o Espírito Santo nos lavando e regenerando, cumprindo o Tito 3:5. É o Espírito Santo testificando que devemos ser filhos quando estamos cheios dele. Romanos 8:16. Espírito Santo, o nosso pai e a nossa mãe nos apresentou na igreja, nos apresentou às pessoas, nos apresentou ao mundo acadêmico, nos apresentou a primeira professora, o primeiro professor no prezinho. Mas a Bíblia diz que foi o Senhor, Espírito Santo, que apresentou Jesus ao mundo no batismo por João Batista, no capítulo 3 de Mateus. Maria e José apresentam Jesus a Simão, sacerdote, em Lucas 2. Mas a Bíblia diz que quando ele vê como Ana, dentro do templo, Jesus no seu colo, no colo de Maria, ele disse que ele já podia morrer, porque ele havia visto o Salvador do mundo, não só de Israel. E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E Ana, que já estava há 87 anos dentro do templo, orando todos os dias. Nós estamos há poucos meses, mas Ana passou 87 anos da sua viuvez orando dentro do templo, orando e buscando o Senhor. Ajuda, meu Deus e Pai, que o Senhor tenha falado com todos nós, isso vem agora trazer resultados. Ajuda para que eu tenha sido usado de fato para essas pessoas. E que o Senhor me use neste domingo, às 4 da tarde, numa mensagem que venha do teu coração. Não para agradar a homens e mulheres, para arrecadar essa porcaria do tal do dinheiro. Mas, meu Deus, para alcançar almas. Porque aquele que é crente, que tiver o caráter do Senhor, a partir de hoje, não precisará, pastor, pedir dízimo nem oferta. Não precisará falar de sacrifício. Não precisará falar nem de missões. Porque as pessoas automaticamente darão o seu coração ao Senhor, e o coração do Senhor falará a eles o que devem fazer. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tudo e versus tudo. Muito obrigado. Porque eu sei que depois disso, mais uma vez, as nossas vidas vão melhorando. E todos os pedidos aqui, de doenças, de livramento de depressão, de desemprego, de falência, de nome sujo, de improdutividade, problemas de casamento, tudo será resolvido.
porque o Senhor provará a cada um se realmente aquilo que foi o propósito dessa semana, a busca do caráter, realmente o caráter adentrou e estão lutando todos os dias para melhorar a vida diante do Senhor e diante dos homens. Muito obrigado. Amém. E graças te damos ao Senhor. Deus te abençoe. Que Deus tenha manifestado na sua vida tudo aquilo que foi o desejo dele. Que nenhum de nós venhamos frustrar ao Senhor, virando as costas para tudo que temos ouvido. Não basta ficar postando aí, que palavra, aleluia, é verdade, amém, eu creio. Para com isso, se você não vive, se você não quer viver. Porque assim, repito para todos, eu não vivo de aplausos e nem de lisonja. Não precisa dizer se eu orei bem, se eu preguei bem, porque isso não me faz diferença. Eu não prego para auditório, plateia, já disse, eu não fui chamado para ser estrela. Que todos nós, eu e vocês, nos tornemos novas pessoas. Que cada oração, cada propósito, nos tornemos novas pessoas. Para a glória da Santíssima Trindade e para a melhora na sua vida. Se prepare. Um beijo no coração. Fique na paz.